silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. No último ano a gente tinha parado na história aí, chegamos a discutir sobre ela. O que a história fez vocês pensarem? 146. Nós já tínhamos feito as perguntas, não? Imagina uma pessoa fictícia que esteja passando por alguma questão relacionada aos temas abordados na história. O que você diria para essa pessoa? Quais foram os temas abordados na história? Vocês lembram? Sim. O menino queria fazer sexo, a menina não queria fazer sexo. Porque ela estava insegura. Sexo, né? Na adolescência. O menino pressionando, a menina não queria. Mas acabaram transando, ela engravidou. Outros personagens da história também tiveram questões relacionadas à sexualidade. O que aconteceu com eles? Sim, mas o Carmen traiu o quê? Eu queria ser mais esperto com as garotas, ele também descobriu que a menina realmente gostava desse que ele estava fazendo. A menina realmente continuou sendo trouxa, porque ela era trouxa. E no final, o que acontece? O menino lá que estava, era o pegador, gostava de pagar de gostosão. Eu ficou sem comer. E ainda fez o quê? Traiu o vírus da AIDS, lembra não? HIV. Então, dica de leitura. Na história vimos que o personagem Gabriel contraiu o HIV/AIDS e faz tratamento para essa doença. Para saber mais sobre o assunto, sugerimos a leitura de um livro de uma história real, em que uma adolescente contraiu o vírus na relação sexual com seu primeiro namorado. Quando ela perdeu a virgindade, ela perdeu também a saúde, porque foi embora. Não podia ter ido, né? É amor negro, né? Perdeu o cabaço e também a saúde. É uma história bastante interessante que vai falar sobre adolescência, sobre medos, preconceitos, é uma linguagem fluida. O livro se chama Depois daquela Viagem. Foi a primeira viagem dela ao mundo do sexo, né? E já nessa primeira viagem ela se lascou. De Valéria Piazza Polizzi, da editora Ática. Nós vamos à aula 2. Sou livre, faço da minha vida o que eu quiser. Será? Não. Será que ser livre é isso? Você sua vida o que você quiser, bem entender? Sim. Não, né? Mas tem que ser. Tem que lidar com as consequências. Né? Liberdade implica responsabilidade. Ser livre é ser capaz de responder pelas suas escolhas. Por que os animais não são considerados livres? Porque eles não querem. Porque eles não podem responder pelo que eles fazem. Uma criança foi no zoológico e enfiou a mão na jaula do leão. O leão foi comer o braço dela. O leão pode ser responsabilizado por ter comido o braço dela? Não. Ele agiu por... Ela é doida. Ele não tem responsabilidade, ele não tem consciência, ele não pode responder pelos seus atos, porque ele age de forma instintiva. Mas outra. A responsabilidade ali também não pode cair sobre a criança. Por quê? Porque ela também não tem muita cabeça. Porque ela também ainda não tem plena consciência. Por isso, a responsabilidade cai em cima de quem deixou ela livre a ponto de fazer isso. Por isso que a maioridade penal ela se estabelece a partir dos 18 anos. Porque é quando se julga que a pessoa tem um pouco mais de maturidade e consciência para responder pelos seus atos, pelas suas escolhas. Existe uma briga muito grande sobre essa questão da maioridade. É uma disputa hoje entre duas alas. Aqueles que querem diminuir a maioridade penal e aqueles que querem mantê-la. Os que querem diminuir dizem que se o jovem pode votar com 16 anos, por que ele não pode também com 16 anos assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e ser preso
Não que menores de 18 anos não sejam presos, são, mas não sofrem os mesmos tipos de pena. Eles são presos aonde, vocês sabem? Corrimão, uma noite. Ceseiro, exatamente. Mas a pena ali é muito mais branda e bem menor. Quando ele vai para essas instituições de acolhimento de menores infratores. Hã? Você foi primeiro? Aquela vez que eu briguei com a Chay. Você foi preso? Foi pro Ceseiro? Eu cheguei em casa com não, meu irmão. Seu irmão. Ai, bom. Então o jovem é livre quando faz tudo o que deseja? Não, né, filho? Pisou no Por sapato. quê? Porque se a gente quer fazer tudo aquilo que a gente deseja, é sinônimo de liberdade. E aí, por exemplo, um sujeito um jovem gosta muito de videogame. Ele quer ser livre para poder jogar videogame o dia inteiro. Será que ele está sendo livre? Ou está sendo escravo do vício do videogame, do joguinho? Eu acho que ele tá sendo livre. Tá se divertindo. Está sendo um escravo, não? O vício é um escravo. Se ele é viciado no jogo, ele é escravo do jogo. Aí você for viciado. A mesma coisa acontece com quem fuma, com quem bebe, com quem usa outros tipos de drogas, as ilícitas. Ela foi livre para escolher, mas depois que escolher viciou, será que ela é livre ainda? Não. Agora se tornou escrava do vício. Não. Agora os cracudos, eles ficam parecendo zumbi, não é? Será que a Mas pessoa é pô, livre? A pessoa aí, o que é? Muito. Então o jovem é livre quando faz tudo o que deseja? Não. Não, por quê? Porque às vezes aquilo que ele deseja pode ter consequências que ele não tinha previsto ao fazer aquela escolha. E essas consequências o aprisionarão, o tornarão refém, escravo. Então a gente, ao mesmo tempo que é livre para escolher, a gente acaba se tornando refém e escravo das nossas escolhas. Se essas escolhas não nos libertam, se elas nos escravizam, nos tornam dependentes. Muitos dos desejos que passam pela mente do jovem têm a ver com a sexualidade. É isso? Não. O quê? Muitos dos desejos dos jovens, o que passa pela mente do jovem, tem a ver com a sexualidade? Não. Tem sim, não sei, mas a maioria das pessoas só fala sobre sexo. Não sei. Sexo é algo que É, casal, não. mexe muito com a cabeça de adultos e principalmente de jovens. Não tem nada a ver com isso. Você vê as músicas de funk, elas não falam de sexo, né? Não. Mas mesmo não sendo funk, as músicas sertanejas, todas elas falam sobre o quê? Sobre chifre. Chifre, relação amorosa, não é? E relação amorosa envolve também Sexo. sexualidade. É, tem umas músicas de antigamente que eu fui parar atenção na música. Eu queria muito Aí você vai, eu não gosto de sertanejo e não gosto de funk. Eu gosto de rock. Boa parte dos rocks também tem isso. O próprio rock nasce com a ideia de sexo, drogas e rock and roll. É um tanto, amor. Que merda. Toda Então, música se vai você ter sexo. for para qualquer Não tem música, nota, estilo né? musical, Mentira. com exceção de música clássica, Gospel não tem. música gospel, Briga, né, professor? mas até as músicas gospel, elas não falam diretamente do sexo, mas falam para você não fazer, né? Que é pecado. Eu lembro que quando eu participava de grupo de jovens, tinha um movimento dentro da igreja chamada PHN. Chamava Por Hoje Não. Diga por hoje não. Por hoje não vou mais Já. a sua mão. Deus. Não, você só não. E a maior parte dos pecados para eles vem da questão da sexualidade.
Você não pode. Você não pode transar Está envolvido com o 7º mandamento da lei de Deus. Você não pode transar. Vocês sabem quais são os 7 mandamentos? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento, guardar o sábado. Depois os cristãos mudam para o domingo, que Jesus ressuscitou no domingo. Mas na Bíblia está o sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não roubar. O 7º, vocês sabem qual que é o 7º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Eu sei que tem O 7º é não pecar contra a castidade. não transar. Quando Moisés fala isso com o povo de Deus, o povo fala: que é isso, Moisés? Que merda é essa de não pecar contra a castidade? Explica esse trem. Aí Moisés foi explicar o que significa não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade significa não cometer adultério, não fazer sexo antes, nem fora do casamento, não sapecar a banha, não mandar um DJ, não fazer uma gravação e liberar o Deus. Quando Moisés falou isso, até então 7 se escrevia assim, ó. Aí Moisés foi explicar o 7 mandamentos e falou: pelo amor de Deus, Moisés, corta o 7, corta o 7, corta o 7. Desde então o 7 deu um cortado, porque é o mandamento que o povo mais desobedece, né? É sério? Mas é o 7 mandamento. Não levantar falso testemunho, o 9 não desejar a mulher do próximo, então está liberado de desejar o homem das próximas, né? Olha, que pecado. E, por último, não desejar as coisas alheias. Eu cobiço líder, Então, até os mandamentos tem, né? E eles focam muito nisso. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu era focado muito nesse mandamento. Em qual? Me conter na questão da sexualidade. cagar. Ai, que bom. Já adiantou, professor? Adiantou não, olha a cara de Já fiquei 2 anos, né, na castidade. Mentira! Foi extremamente Mentira, bacana. Eu tinha, inclusive, um fenômeno que é natural biológico chamado poluição noturna, porque eu não sapecava, né? Você tinha quantos anos? Eu ia no banheiro e estava pegando o meu rapaz para poder mijar, né? Porque eu ficava com medo dele ficar. O quê? Então, eu praticamente fiquei 2 anos nessa castidade. Mas aí, na hora de você dormir, eu tinha sonhos eróticos. Eu acordava com a cama suja, né? Seu pecado. Você tinha quantos anos, professor? Olha. Queria virar padre e essa virar professor. Foi dos 18 aos 20 anos. Pois é, no auge. No auge da minha potência. Eu sei que sou eu. Você só estava comendo a mulher. Então, quais as consequências na vida dos jovens decorrentes da relação que eles estabelecem com a sua sexualidade? Sua sexualidade é o quê? Deixa eu subir aqui agora. Quais são as consequências na vida dos jovens decorrentes dessa relação que eles estabelecem com a sua sexualidade? Mas peraí, qual o sentido da sexualidade que a gente tem? De homem e mulher? Ou da sexualidade entre homem e mulher? Não, tem a ver com tudo. Tem a ver com você consigo mesmo, tem a ver com você com outra pessoa. Você sai isso. Oi? Eu tô bugando, gente. A questão da sexualidade, ela traz muitos dilemas. A questão da gravidez, do aborto, né, das doenças sexualmente transmissíveis, a escolha ou condição sexual, a preferência, né, se é hétero, se é homo, se é bi, se é pan, pansexual. Sabe o que é pan? Sabe que é pansexual? Você pega tudo. Nossa! É que pega tudo, né? Eu sou só homem. Todos e todos. Não é uma palavra de origem grega que quer dizer tudo. Chute! Mas quando você fala pan-americano, você está falando de todas as Américas. América do Sul, Central e do Norte. O pan-eslavismo, todos os povos eslavos. Não sei se eles estudaram isso em história. Na Primeira Guerra Mundial vai ter muita influência. Você pega trans, gays. Então, o pansexual ele pega tudo. Tudo. Ele faz sexo com os elementos da natureza, com a água, com a terra, com o mar, com o fogo, Eles com vegetais, banana, bananeira, pepino.
Galinha, pato. Que merda é essa? Tinha um amigo que o pai dele criava pato e ele Não pegava tem as coragem patas do pra pai dele. Mãe da pica. O feio, ele tem que ser preso. Foi na infância, né? Muitos anos atrás. E era muito comum, na roça, quando eu ia pra roça, lá na Gameleira, perto do sul, minha família, a família do meu pai de lá, a gente ia pra lá e tinha uns meninos que gostavam de pegar as éguas lá. Na Gameleira. Chama Dona Arina. É sanidade mental. Que merda que tá fazendo essa aula? Peça pra dentro. Que horror! E tem um professor amigo meu que, na adolescência dele, ele namorava com a porca. Aí um dia, o primo dele foi lá e pegou a porca. Saiu dos tapas com o primo dele. Ele namorava sério com a porca. Ele foi fiel. Para no sexo com perseverança, pode sair. Vai pensar que tá doido. Então, e o que é sexualidade? Sexualidade não é só sexo, o ato sexual, mas tem a ver com a própria descoberta que a gente tem. Realmente, sei disso. A gente vai com o tempo, à medida que o tempo passa, descobrindo a sexualidade, ou seja, o que nos dá prazer, a nossa libido, que não se resume no órgão genital, resume no contato, né? Tem muitas áreas erógenas que podem ser citadas, né, do ser humano. E como os jovens lidam com isso? Tem jovem que é viciado, né? Em especial os meninos. O dia inteiro no banheiro, né? Já ouvi. O dia inteiro no X-Video. Já ouvi? Já vai Ele ainda poder. posta nos status com a mão toda vermelha. Eu tô aqui, ó. Ele manda áudio pra mim, eu tô escutando programação. Hoje em dia tem muitas meninas também que estão aí, né, no DJ. Aí, tem jeito. Não esperei que eu tô Então, mentindo. sou livre, será? Será que nós somos de fato livres? Ou será que nossa liberdade é limitada, é condicionada? Será que nós somos de fato livres ou a nossa liberdade é condicionada? É limitada. Será que nós somos movidos pelos nossos instintos? Quem já viu o filósofo Piton? Nunca ouvi. Nunca viu, não? Na internet? É mesmo de internet? O filósofo Piton diz que tudo que nós fazemos é para conseguir no final sexo. Né? Você estuda para quê? Para poder, né, ter uma formação melhor, ter um bom emprego, ter dinheiro. Com dinheiro você vai poder comer gente. Né? Ou arrumar parceiros sexuais interessantes. Então tudo que você faz é com Vai essa sempre falando finalidade. Antes, Você compra carro, não é para se locomover, é para aparecer. Né? Oi? mas isso serve pra depois que a gente perde a virgindade. Sim, isso começa a aflorar a partir da adolescência, né? A questão da. Você fala o quê? Mesmo a criança não tem muito isso, ela é mais lúdica, né? Ela tá voltando bem, a né? questão da brincadeira, da diversão. Mas a partir do momento que se faz essa transição da infância para a adolescência, começa a surgir mais essa da sexualidade. Apesar de que tem o Freud, que é um pai da psicanálise, pensador, o cientista Freud, segundo Freud, que ele vai dizer o seguinte: desde a mais tenra infância nós estamos desenvolvendo a nossa sexualidade. A primeira fase do desenvolvimento da nossa sexualidade começa
logo na primeira infância ali, um bebê, onde a primeira região onde você sente prazer é a boca. Então a primeira região que você descobre que é possível ter prazer. Prazer é mamar. Tem gente que se fixa nessa fase, a fase chamada que ele chama de oral. E aí essa pessoa fica o resto da vida nessa fase. Ela vai precisar estar sempre com alguma coisa na boca. A segunda fase que você descobre o prazer, ainda também enquanto bebê, que chama de fase anal. Descobre o prazer com anos. O prazer é controlar o esfíncter, controlar o cocô. Você vai sentir ter prazer com anos. A terceira fase de desenvolvimento, ele fala que é a fase, ele chama de período de latência. Não tem uma região específica, mas você vai descobrindo o prazer no seu corpo. A última fase, a última região que você descobre que é possível ter prazer é com o seu genital. Você descobre o prazer no seu corpo inteiro. O último é o genital. Então isso vai acontecer só nessa transição, da infância para a adolescência, quando você descobre, e aí os meninos começam a se pegar, os meninos começam a mandar. Nada de poder Algumas fazem isso. A Gabriela. Siririca, Siririca, a moda Siririca. Então, é melhor você fazer escolhas. A liberdade está. Então, a liberdade está em fazer escolhas. Mas lembre-se de que sempre nos tornamos prisioneiros das consequências. Então, você pode escolher, mas não tem como fugir da responsabilidade das consequências das suas escolhas. Vai, versículo 49. Então, quem está no comando compreende que decidir é um ato de responsabilidade. E responsabilidade significa ter a capacidade de responder pelas suas escolhas, pelas suas ações. Não leve com você 1000. Escola da Inteligência se liga nessa dica. Você sabe quais são as doenças sexualmente transmissíveis? DSTs? 150. A AIDS é a mais famosa, e até porque é incurável. Ainda não tem a cura. É uma síndrome de imunodeficiência adquirida, por isso que é o nome de SIDA. Depois aqui no Brasil não ficou com esse nome, porque identificarei com muita gente que chama SIDA. Muita pessoa que chama SIDA. Aí eles mudaram a ordem para não pegar o nome de ninguém. Aí foi AIDS, mas é síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela trabalha, ela ataca o seu sistema imunológico, então você fica muito mais frágil a qualquer doença. Qualquer doença para você, uma gripezinha pode ser muito mais grave e te levar à morte. Ela ataca o seu sistema imunológico. O que acontece quando você pega um vírus ou uma bactéria? O seu sistema imunológico reage para combater o vírus e a bactéria. A AIDS, ela vai atacar o sistema imunológico e não deixar com que ele combata os vírus e as bactérias. Então você fica muito mais suscetível a doenças muito mais frágeis. Os seus machucados, você perde aquela capacidade de regeneração. Se machucar, demora muito mais a sarar. Mas então, se você vai dizer a outra pessoa. Você quer? Se você tem AIDS, não dá pra outra pessoa. Tem AIDS? A outra pessoa pega. Se a pessoa não tiver, ele não transmite. Se já tiver, aí ele transmite. Aí, dois Então, quais as medidas? Eu vou chegar no seu e falar assim, Quais as medidas? Mas não é só isso. Vamos sentar, cara nos seus lugares. Senta. Fazer silêncio, senta no lugar. Quais são as outras doenças além da AIDS sexualmente transmissíveis? Sei lá. Sei lá, não sei. Tuberculose. Gonorreia. Jato. O que mais? Sífilis. Ah, sífilis, é o que a gente chama de
Então tem várias doenças. Professor! Sexualmente Professor! Oi. Você é amigo, você é amigo. Sabe o que isso significa, não sabe? O ímã ele é muito fácil de se romper. Você pode perder até andando de bicicleta. Falando de virgindade, tabaco, larga, é possível perder até andando de bicicleta com o banco da bicicleta. É sério isso? Você pode perder. Então, isso pode acontecer. O Thiago conseguiu falar de minha aula inteira. Então, as formas de contagem, quais são? A principal é a camisinha. Quais são os sintomas? Os sintomas também são vários. Depende da doença que você pegar. AIDS, por exemplo, como eu disse, ataca o sistema imunológico. As outras, a gonorreia, faz com que o canal urinário ali fique inflamado, ele começa a sair pus, aí isso vai subindo e pode afetar outros órgãos. A mesma coisa, os passivos do chato já é um bichinho que passa, né? E fica ali na região genital. Então é tipo um carrapato de região genital. O que fazer quando perceber algo diferente em seu corpo? Bater um jogo Procurar ajuda médica. O Ministério da Saúde disponibilizou em seu endereço eletrônico uma página especialmente para dar informações sobre as DSTs, AIDS e hepatites virais. Hepatite também pode ser transmitida. Uma doença aí que ataca o fígado. Hepatite é o fígado dos rins. Agora eu esqueci. Não, os dois. É os rins. Os rins. É os rins. O rins é o tipo do nosso sangue. Ele também realmente é um tipo porque ele vai filtrando e tirando ali os elementos ruins e jogando para o canal. A bexiga, né? O canal urinário depois. Então, para maiores informações, se quiser, é só acessar lá www.aids.gov.br. Se um jovem, seja um jovem que assume o comando da sua vida. Conhecimento é o primeiro passo para a prevenção. Então, o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. Então, assim, só é livre quando você diz não para os seus desejos, seus instintos, as suas vontades também. Se você nunca diz não para as suas vontades, você é um escravo delas. Acaba que você não é livre. Então, quem se ama, cuida. Cuida de si mesmo, principalmente. Qual que é a relação entre amor e cuidado? Não sei nem se sabe. Amor e cuidado? Cuidado é o principal sinal de que alguém ama a si mesmo. Se ela cuida. Quem ama, diz o ditado, cuida. Se essa pessoa não tem cuidado, se não preserva a si mesmo e aos outros, isso mostra que ela não tem amor no seu coração. Por que as pessoas, apesar de muitas informações, ainda contraem doenças sexualmente transmissíveis? Por que as pessoas, mesmo com tanta informação hoje em dia, ainda pegam essas doenças sexualmente transmissíveis? Por quê? Acha que isso não vai acontecer com elas? Sempre pensar, vai acontecer comigo, tal pessoa não tem nada, ela é sadia. A AIDS, por exemplo, ela pode demorar no mínimo 6 meses para se manifestar. Em algumas pessoas até anos para se manifestar. Ela está saudávelzinha. Aparentemente, mas o vírus está lá nela e ela pode transmitir. Então, elas demoram a se manifestar. Por isso que alguém, quando tem amigos, né, que frequentam
na casa das tias. Bebam mais. Por conta disso, ele fica fazendo exame, ele tem que fazer exame frequentemente. Aí você vai, quando você ter a relação sexual que você acha que então você tem que fazer pelo menos durante os próximos 6 meses, porque o vírus pode ficar incubado e não se manifestar, a doença também não, e a pessoa está aparentemente saudável. Sem ele ter se manifestado, dá pra se curar? Dá? Hoje em dia se trabalha nesse sentido. Dizem, eu não tenho certeza disso, nas primeiras 48 horas, se você tomar um medicamento lá, é possível você não contrair o vírus. Inclusive, os enfermeiros e médicos usam esse medicamento quando eles têm contato com essas pessoas. Na hora de fazer um tipo de cirurgia, alguma coisa dentro lá, então eles tomam esse medicamento. Agora, eles não sei se não tem 100% de certeza, porque não distribui para a população, nem vende farmácia. Então, não sei se é 100% seguro esse medicamento. Mas eu já ouvi falar. Não é certeza, tem que pesquisar mais sobre isso. Agora, durante esses 6 meses, se passou das 48 horas, o único medicamento que eu ouvi falar é esse de 48 horas. Inclusive, teve um dia que eu estava no hospital, na época que eu tive problemas, eu fui para o seminário, eu tive problemas estomacais, eu tive gastrite e úlcera. Gastrite e úlcera está muito relacionado também não só com a questão da alimentação, mas também com o nosso sistema nervoso. Você fica muito nervoso, você não descarrega suas energias, né? Você vai tendo problemas. Psicossomático, problema da mente, vai para o corpo. Aí eu fui lá no hospital, chegou uma mulher desesperada lá, pedindo para ser atendido, que ela precisava do medicamento, esse medicamento das 48 horas. Ela falou, eu sei que vocês têm esse remédio aí, porque o meu marido ele tem, e eu estava transando com ele essa noite e a camisinha estourou. Ela chegou lá desesperada, eles pegaram e colocaram ela para dentro. Não sei se é fato, mas eu lembro dessa história. Agora você já tem os 48, eu também já tenho Então, por hoje é isso aí, galera.